Boa tarde, Boa tarde. ou bom dia, não sei exatamente que hora eu vou postar o vídeo. Meu bem, hoje eu queria que você falasse. Eu tenho falado muito nas redes sociais sobre Buesca. O povo fica falando que você é muito expressiva. Ou senão, às vezes, que você não tá interessada no vídeo quando tá com preguiça. Ah, eu tenho preguiça muitas vezes. Ah, eu sou acometida disso, eu tenho preguiça. É normal. Então, eu falo muito dos legendários, né? E é muito sob a minha perspectiva, né? A perspectiva de um cara que passou pelo processo, que entendeu e que gosta e que vive isso e que divulga, né? Agora eu queria que você falasse sobre a perspectiva da mulher. O que o Legendários representou para sua vida? E assim, se você lembrar também, o que as mulheres de Legendários ou as futuras esposas, a gente chama de ladies, tá? As futuras ladies têm te falado, qual que é a percepção da esposa? Ai, eu acho que né, que você vai ver coisas que você falou e implicou a vida toda. Lá na montanha, Deus vai tocar o seu esposo lá e vai resolver problemas que você tentou na força do seu braço durante muito tempo. Então esse é o lado positivão, né? Eu lembrei desse negócio. Eu vou lá, mudo uma postura porque eu ouvi uma pregação, porque eu participei de algum evento, porque eu li na Bíblia, aí a Vanessa fala, tô te falando isso tem 2 décadas. A gente é turrão, parece que o homem não quer ouvir da esposa, né? Mas tá errado, tá? E assim, analisando um casal que eu vi recentemente lá no Top, que a gente acabou de voltar, não é uma competição, Legendários não é uma competição com a sua igreja local. Então, mulheres que estão há anos tentando levar o seu marido para a igreja, e ele está frequentando a igreja ali, ainda está começando aos trancos e barrancos, mas tem ido, porque a realidade da maioria dos maridos muitas vezes é isso, um coração meio duro para Deus, né? E aí eu vejo nas esposas o medo de o Legendários arrancar ele da igreja. Pelo contrário, né? Mas isso é um engano. Porque, na verdade, o Legendários não vai substituir a igreja. Ele vai incentivar que o seu marido se comprometa mais com a igreja. Até mesmo porque o Legendário, gente, entenda, É uma vez, né? E é uma vez. O cara participa do Top uma vez. Um treinamento. Então, tipo assim, ele não vai substituir a igreja. Mas lá vai ser falado que ele precisa andar com outros homens e que ele precisa se conectar com a igreja. Precisa se submeter a um discipulado, a uma liderança na igreja local. Então, e não é a igreja A ou B, é a igreja sua. Nós não vamos. Às vezes, assim, se a pessoa chega lá desavisada e não tem nenhum, é claro que eu vou sugerir. O que eu vou sugerir? Vou sugerir a minha, óbvio, né? Ou ele vai perguntar, né, para um homem que ele identificou ali como amigo, como tá na mesma família lá no evento. E aí ele vai falar, qual a igreja sua? É tal. E ele não está satisfeito com a igreja que ele já está, pode ser que ele mude para a igreja de alguém que ele se conectou ali no Legendários. Mas o objetivo do Legendários não é esse. Então, assim, eu vi em esposas medo. Ah, meu marido agora não vai querer sair da cela, só vai querer saber de Legendários. Mas isso está errado, isso é mentira, isso é um engano. Não vai ser assim. Ele vai se conectar mais com a igreja, deveria se conectar mais com a igreja, vai ser incentivado a essa postura. E o Legendários vai ser algo a mais, um movimento a mais para ele se conectar, né? Amigos de Deus. Uma coisa que eu percebi, assim, pós-Legendário também, foi que, foi essa questão, mudanças igual amizades ruins, que a gente já dava o toque, mas nunca ouviu, ambientes ruins, posturas erradas. Lá muita coisa vai ser falada. E quando um homem fala na vida de outro homem, tem um poder totalmente diferente do marido e uma esposa conversando. A esposa implicar e falar e mostrar, por mais sabedoria que a gente busque, por mais 1000 ideias que você possa ter, nada se compara a um outro homem que tem autoridade sobre a vida dele chegar e falar. Então, assim, o ponto principal positivo. E aqui eu quero falar com os homens, tá? Entenda. Eu sei que não é legal você ter uma esposa que está o tempo todo tentando te direcionar. Então, assim, é necessário que a esposa tenha sabedoria para conduzir o marido de uma forma, como que eu posso dizer? Direcionar de forma submissa. Você usa inteligência, porque a mulher ela é capacitada de mais inteligência. Vocês, mulheres, vocês são mais inteligentes que nós, isso é fato. Só que existe uma forma de comunicar. Você quer que ele faça tal coisa?
saiba pedir com carinho, de uma forma submissa, de uma forma que não seja autoritária. Porque muitas vezes, pelo fato de você estar estressado, às vezes, pelo fato do cara não estar se posicionando em determinada coisa, você chega a exigir, faça isso, faz tal coisa. Você está dando uma voz de comando. Ele enxerga isso como se fosse outro homem ali, truculento, e ele vai entrar num embate com ele. É uma energia masculina junto com a dele ali. Então não vai dar muito certo. Então tenha sabedoria. E você, homem, você sabe algo que eu percebi depois do Legendários? Eu já tinha uma noção disso, só que eu não tinha aceitado essa verdade. A mulher, ela foi dotada de um GPS espiritual. A sua esposa, ela tem uma capacidade espiritual, às vezes, mais aguçada que a sua, uma percepção espiritual das coisas. Às vezes é uma amizade, às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa que se aproxima e ela vai falar, e você vai falar assim, não, é implicância. Às vezes não é implicância. Às vezes é esse radarzinho dela que funciona, porque Deus decidiu dotar a mulher com essa sensibilidade espiritual. Não que homens não tenham, tá, sensibilidade espiritual, mas às vezes sua esposa vai ter mais. E é por isso que você é casado, porque você tem uma forma de agir. Opa, mosquitinho. Você tem foi dotado de uma capacidade de avançar, de peitar as coisas, de ter ousadia. Você é capacitado com mais testosterona, inclusive, para tomar decisões com mais risco, né? Você vai para a guerra. A sua esposa é a parte mais sábia, então ela tem uma visão mais ampla das coisas, ela tem uma percepção maior do que vai acontecer ali na frente. Então, homem, aprenda a ouvir a sua esposa. Isso vai te trazer muitos frutos positivos, porque Deus fala, sim, através da boca da sua esposa para você. E mulher, quando for falar, fale com sabedoria, porque mesmo que seja a mensagem certa, mesmo que o que você está falando seja certo, se não tiver sabedoria, não vai entrar. E vai soar como uma reclamação. E esse cara, além de não ouvir, ele vai ficar infantilizado e ele vai ficar se afastando de você. Tá? Então, entenda isso, homens, entenda isso, mulher. Que mais, João Ben? O que o Legendários representou pra você, assim, de sua vida? Agora, tipo assim, desligando da ideia do marido e da mulher, você tá querendo dizer? É. Pra mim, foi uma coisa que mais me marcou com relação ao Legendários é o fato de várias igrejas, pessoas de denominações diferentes, de nações diferentes, trabalharem juntos em prol do movimento sem ter nenhum tipo de atrito. O Legendários, estar inserido nele é bom demais. E as nossas lutas, que eu poderia dizer, são de gente que não foi do lado de fora. Porque a vida interna dentro do movimento, a gente se conecta com mulheres que também querem o bem de outras casas. Então, intercede junto, a palavra é alinhada. Deus está de uma forma nesse movimento que milagres de linguagens diferentes serem, tipo assim, clareadas e conseguir se comunicar bem, eu nunca imaginei que fosse possível. Tipo assim, nós temos, dentro de um grupo de oração por um tópico específico de uma região, igrejas de denominações muito diferentes, tipo igrejas católicas, igrejas evangélicas, Assembleia, Igreja de Cristo, churches, vários nomes em inglês de igrejas de parede preta. Parede preta, parede branca, tradicionais. A videira, que nós somos. E aí você vê pessoas até de cidades diferentes. Então são até culturas diferentes. No mesmo propósito, orando junto durante 21 dias, conversando por mais de 1 hora e a coisa fluindo. Eu nunca vi isso acontecer na história. É incrível. Então, assim, é a minha percepção de a coisa mais importante para mim. Sabe por que é interessante? Porque lá no top, nesses momentos em que nós estamos reunidos, nós não insistimos em doutrina. Doutrina é para você receber na sua igreja local. Porque o que nos distancia às vezes? O que afasta os irmãos de denominações diferentes? É doutrina, são interpretações teológicas diferentes uma da outra. Então isso acaba gerando uma certa rivalidade entre alguns irmãos. Só que o que nos une? É Cristo, é o sangue, é a base, é o evangelho. Só que o evangelho é comum entre nós todos. Mesmo que hajam divergências teológicas, o evangelho é a base para todos. O que Deus pensa sobre a família, o que Deus pensa sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a casa, sobre a salvação, é disso que a gente trata. Isso. Então, nisso tudo, nós unimos, porque nós somos cristocêntricos, né? Todas essas igrejas têm Cristo no centro, e os outros pormenores, eles se dissolvem diante da presença de Deus, né?
E assim, outra coisa, além disso, a gente viu até mesmo países diferentes trabalhando junto. Isso é foi louco. a nossa primeira experiência agora, né? Vendo países diferentes no mesmo top trabalhando junto. E a coisa funcionou. É incrível. E você, alguma coisa que você pode falar assim pra mulher que às vezes tá com expectativa, tá com o coração apertado, ela quer muito que o marido vá no Legendários e ela tá colocando muita expectativa em cima do movimento. O que você fala assim? Que quando der certo da inscrição acontecer e seu marido ir, participe de tudo. Se cada top organiza a parte de oração, a parte de reuniões de uma forma diferente, as partes das lives de uma forma diferente. A gente teve uma experiência de 11 tops, então a gente percebeu que há grandes diferenças entre locais e locais. Só que o centro são as orações. Então, tipo assim, se na cidade que você vai colocar, você se inscreveu, tem o grupo, participa do grupo, mas participa de tudo, tudo que a esposa tiver disponível para participar. Você não fica esperando que alguém te avise, pergunte. Não fica esperando que a equipe te comunique de cada detalhe, que te fique te pegando sua mão e arrastando. Porque às vezes são 200 esposas. Então não vai ter, às vezes, capacidade de organização. Às vezes é quantidade pequena de trabalhadores, porque são todo mundo voluntário. Às vezes a organização não vai ter, tipo assim, o cuidado, a capacidade de ter o cuidado de ir procurando uma por uma. Então, seja você a primeira a se oferecer para ajudar, a primeira a perguntar que dia que vai ser as lives, os Zooms, tudo. Não fica de fora de nada, porque cada uma dessas coisinhas, elas são parte desse processo necessário. Para que, tipo assim, você desfrutar do melhor que o top pode oferecer para sua casa, precisa que você participe de tudo. Então, corra atrás disso, porque eu, por exemplo, na primeira vez que o Ricardo foi no top, eu nem no grupo eu fui conectada. E eu não sabia, eu não perguntei. E assim, aí tinha N detalhes que eu não posso falar todos. E eu não participava. Por quê? Porque eu não fui atrás, eu não me interessei, eu não imaginava o que era. Então eu tinha pouca informação sobre na época também. Então eu não entrei. Então, quando o Ricardo voltou do Legendários pela primeira vez, eu não sabia de nada, eu não entendia muita coisa, o silêncio dele, o porquê que ele não podia contar algumas coisas. Eu ficava meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Tá estranho. Aí, quando ele foi servir pela primeira vez, o que aconteceu? Me colocaram no grupo como se eu fosse iniciante, aí eu participei de tudo. Aí eu fui entender. Aí eu pensei, gente, uma mulher que o marido vai pela primeira vez, ela precisa estar atenta a participar de tudo. O marido tem que ter o cuidado na hora de preencher a inscrição de colocar o nome da esposa e o telefone certinho. Porque tendo o nome e o telefone da esposa na ficha de inscrição, elas vão te procurar. E aí eu não tinha desfrutado, eu não tinha ido no evento das esposas. Antigamente chamava Chá das Ladies, a gente o pessoal tem escolhido um nome para ficar final. Acho que vai ficar Esposas de Legendários. E aí procura as esposas de Legendários, procura o grupo da cidade que está junto. O Instagram, por exemplo, eu me inscrevi no Rio de Janeiro, procura Legendários Rio de Janeiro. Provavelmente vai ser assim, é sempre uma coisa simples, eles não vão criar um Instagram com nome cabeludo para ninguém achar. Então, assim, procure, conecte. Por quê? Porque aí você vai conhecer as outras mulheres, você vai estar intercedendo junto, você vai receber palavra, você vai ter momentos de desfrute. Se for em outra cidade, não fique com preguiça de ir atrás ou de ir junto, vá, porque você pode também nas horas vagas ter novas conexões com mulheres que também estão lá para servir ou que estão indo pela primeira vez os maridos e elas vão passear junto com você, como eu fiz lá em Portugal. Então você tem desfrute no processo, porque de quinta a domingo você vai ficar sem o esposo. Aí você vai estranhar, você vai ter horas que você vai se sentir sozinha, tem horas que você possa acontecer de ter algum tipo de ataque na mente, tipo medo, pesadelo, o que quer que aconteça. Aí você vai conversar com outras e você vai ver que também acontece com elas. E aí você se sente tipo assim, eu não tô sozinha. Elas estão entendendo o que tá acontecendo comigo. Então eu pergunto, aí você se sente mais tranquilo quando você tem informação sobre a coisa, né? E aí, a partir do momento, na quinta-feira, que o marido sobe, muita coisa que agora eu não posso falar, você vai poder receber a informação na hora que ele subir. Aí você vai sentindo melhor, vai clareando, né? O processo vai clareando. Uma dúvida. Tem muita mulher que acha que, tipo assim, a esperança da vida dela é o Legendários e que ele vai voltar o super-homem. Alinha essa expectativa da turma. Não é isso que vai acontecer. Se você faz um curso de faculdade, sua vida é totalmente transformada e aí você vira outra pessoa. Não é assim. Lá é um movimento, um evento.
Vai ser impactante, sim. É para receber palavras de Deus bastante. Alguns vão se converter lá, tá? ser... Muita gente vai vai experimentar Cristo lá. E de fato isso é uma mudança bruta, mas... Cadeias vão ser rompidas. Mas tudo isso é parte do processo, que daí continua. E lembra, todo o processo com relação à transformação de caráter, mudança de realidade, ele é até a glória. Então, tipo assim, a não ser que seu marido morra pós-legendário, um mês pós-legendário, ele teve pouco tempo para ser trabalhado. Mas, assim, normalmente tem muitos e muitos anos ainda pela frente. Aí você vai ver muitos defeitos, e você vai orar, você vai interceder, é parte da vida, gente. Marido nem mulher. Você vai num evento espiritual e você sai transformado para sempre, eternamente. Então, precisa entenda. do trabalho de Deus, Paciência. do trabalhar. E esse trabalhar de Deus, ele é através do discipulado na vida da igreja, andando com outros homens. E ajude o seu marido a se vincular com o movimento também, com outros homens que estão buscando a mesma coisa. Porque ele vai ter que desfazer alguns networks que ele tinha. Alguns networks que seu marido tinha eram causa de alguns problemas de vocês. Eu tô certo, não tô? Então, assim, se ele tinha alguns networks que eram causa de problemas para vocês, eles vão ter que ser removidos. Só que não existe um vácuo na vida da pessoa. Ele vai ter que ser removido, tem que entrar algo no lugar. Aí que entra os irmãos, aí que entra os legendários, aí que entram outras pessoas. E olha, legendário, sirva, cara. É importante que você consiga servir. Por quê? Porque ali você completa. A gente costuma dizer que o top, ele é 50%. Os outros 50% é entregar aquilo que você recebeu. É ver outras pessoas passando pelo mesmo processo. Isso te enche o coração de empatia. Isso te dá uma outra visão. Algumas ministrações, às vezes, porque lá no dia você estava, às vezes, um pouco cansado, você viveu todo aquele processo ali, você não conseguiu prestar atenção exatamente em tudo, porque são muitas ministrações. E aí quando você vai servindo, você ouve com uma paciência diferente, com um olhar diferente, né? Você já é outra pessoa quando você está servindo, então você recebe de uma forma diferente. Então sirva, é importante para você, tudo aquilo que você recebe de Deus é para derramar em outros, é para servir outras pessoas. E você também, mulher, coopere com o seu marido. Tenha paciência com ele, entenda que ele ainda é ser humano, não jogue na cara dele. Ah, mas você foi pro Legendários e tá fazendo isso? Ele ainda é ser humano. Legendários é um movimento que a gente criou, é um grupinho de homem laranja. Porque na real nós somos homens. O que transforma de fato é Cristo, o que transforma é o Evangelho. Então o Evangelho precisa estar sendo pregado, ministrado, ruminado, comido por vocês. Vocês têm que começar diariamente a se alimentar de Cristo. O maná é diário e ele estraga no dia seguinte. Ou seja, não dá para você juntar, eu vou comer uma palavra aqui e aí vai durar muitos dias o seu caminho. Não, Deus não falava lá no Egito, no deserto, que era para comer diariamente, não era para juntar. Ele dava a porção dobrada só no sábado para você descansar. Olha só, então, meu irmão, o maná é diário, alimentar de Jesus é diariamente, entende? E isso serve para você também, mulher. Porque não adianta você esperar que seu marido mude se você não entender que você precisa de muita mudança. Então quando o seu esposo for servir, porque a primeira vez ele vai no top, aí você recebe bastante, você vai ser colocada num grupo, você vai estar com as mulheres que estão indo pela primeira vez, os maridos também. E vão ter as servas. Quando seu marido for servir, você pode ser uma serva. E aí você conecta com as outras que estão servindo junto. E aí você vai ter um trabalho, você vai poder, com os seus dons que Deus te deu, cooperar. Não precisa para servir ser uma pessoa, uma pastora. Não precisa para servir ser uma pessoa de grande caminhada cristã. A palavra diz que você é reino e sacerdote, né? E você cada um vai ser usado e Deus vai te surpreender, vai ser usado da maneira que for necessário. Dentro das suas capacidades, Deus vai te encaixar ora, Deus vai te conectar. Abra a boca, fala, eu quero servir. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, precisa disso, eu faço. Se disponha a fazer o que for necessário. Agora, os grupos estão começando a bolar, por exemplo, a parte de ajudar, porque antigamente a gente falava que o evento das mulheres era só as mulheres. Porque o foco era abastecer as esposas de esperança e dar fé, dar informações e tudo mais. Aí faziam um evento específico, às vezes era no sábado, às vezes era na quinta, para as esposas.
E aí o que acontece? Muitas vêm de outras cidades, e aí elas vêm com os filhos, para poder estar na recepção, na chegada. E acontecia muito de não ter com quem deixar essas crianças. Então agora as esposas estão sendo liberadas em alguns locais, eles estão montando uma estrutura para também as crianças estarem ali nesse evento que antigamente era só para as esposas. E aí a gente já está formulando, já foi escrito um livro sobre os legendários para as crianças e formulando ideias para a gente não entreter, mas a gente alimentar também os filhos, enquanto os pais estão na montanha. A primeira de Anápolis, que eu participei um pouquinho na parte das crianças, foi muito legal. Por quê? Porque enquanto uma pessoa estava dando a palavra, uma moça estava dando a palavra, eu consegui conversar com algumas crianças que estavam mais tímidas. E aí, muitas vezes, as criancinhas estão ali, assim, com aquela carinha de perdida, e você pergunta, você sabe onde seu pai está? Você sabe o que seu pai estava fazendo? E aí você consegue falar de Cristo para eles, para aquelas crianças. E assim, você que é uma mulher que se dispõe a servir depois que o seu marido for, você vai ter essa oportunidade de falar de Deus para crianças, de ajudar no que for necessário com as outras esposas. Quando você vê uma esposa lá chorando, nervosa, com medo, meu marido não vai aguentar andar um pouquinho que o pé dele dói. Aí você vai poder falar, mesmo que doa, vale a pena o esforço. E outro, seu marido não foi feito de açúcar. Então, assim, você vai poder testemunhar os seus milagres. E eu vi no meio da equipe lá, por exemplo, de Portugal, de serviço, pessoas que têm 6 meses que se converteram. Que, tipo assim, o marido serviu há pouco tempo atrás, foi pela primeira vez há pouco tempo atrás, recebeu a Cristo, a família dele foi transformada e hoje ela está se dispondo a servir. E ela foi uma incrível bênção. Ela é pequena não, que eu falo, ela é nova na fé, sim, mas Deus usou ela de capacidade, de uma forma, numa alegria que eu percebia nessa moça, que me encantou. Eu falei, gente do céu, ela tá pronta. Tipo, você não imagina. Igual eu gosto de artes. Por acaso, eu pintei a cara de um monte de criancinha lá em Portugal. Meninos. E eu achei muito prazeroso e muito divertido conversar com cada criança, criancinhas de vários países. Falando idiomas diferentes, gente. E eles recebendo a Cristo e ouvindo de Deus, ouvindo a palavra, entendendo o que é o lema do Legendários, que é amor, honra e unidade. Por que amor, honra e unidade? E a gente foi explicar para essas crianças. Foi muito lindo. É muito bom servir. É muito bom. Só que só pode servir quem tem o coração disposto a dar suas horas um pouquinho, a entender que você não é o centro do mundo, seu marido também não é o centro do mundo, e o problema do seu casamento não é o centro do mundo. Que o centro do mundo é Cristo e Ele quer que todos sejam salvos e que todos cheguem a ouvir a palavra de Deus. E aí quando você serve, você vai sentir que aquele vazio que todo ser humano tem só é preenchido com Cristo. E servindo por Cristo, mais do que nunca você vai sentir seu vazio preenchido. Então, caro hater da internet, pessoas que falam mal do movimento, serve na sua igreja local, você vai estar com o coração tão cheio que você não vai ter tempo de falar bobeira na internet. Amém. Exatamente isso. Então, servir pelo nome de Cristo é uma das formas que mais nos faz bem, nos alimenta, tira a depressão, tira o coração pesado, tira o medo, tira a falta de fé. Sirva, vocês vão ver o tanto que é bom. Amém. É isso? É isso. Acho que já estourou. Esse vídeo deve ter uns 30 minutos já, não já? Não sei, tem que dar almoço pros meninos. Tá tarde. Que hora? Nossa, 3 horas. Ó, pais, alimentem seus filhos no horário certo. Deus abençoe vocês. Deixa um comentário para nós e compartilhe esse vídeo com outras ladies ou futuras ladies, tá? Se vocês tiverem sugestões de temas, deixa aqui nos comentários para que a gente possa... É porque às vezes eu chego aqui, gente, vocês não sabem. Eu chego para vocês e falo assim, meu bem, o que nós vamos falar? Hoje? Então, assim, preciso da ajuda de vocês, tá? Que vocês tirem suas dúvidas. Então, comenta, nos deem sugestões de vídeos, que aí a gente pode cooperar com vocês. E mais importante, orem por nós também. A gente sempre tem orado por vocês aqui, mas a oração de vocês é muito importante, porque nós é gente. Tá? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de força, de sustentação, precisamos de recursos, precisamos que Deus nos guarde e nos mantenha direcionado, precisamos de clareza para fazer as coisas, precisamos ser protegidos de ataques. Né? Então, guarde a nossa vida e que o Senhor possa abençoar o seu lar, abençoar o seu esposo que está prestes a participar do Legendários, que o Senhor enche seu coração de fé, que Ele te dê uma nova medida de fé, uma fé sobrenatural, para crer que Deus é bom
que Deus tem pensamentos bons a seu respeito, que Deus tem planos bons para você, que você não veio para cá simplesmente para sofrer, mas que Deus se regozija no seu desfrute também. Amém. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, declaro que a sua casa é um jardim frutífero. Eu declaro que a sua casa é um jardim aromático, bonito, cheio de flor, que atrai coisas bonitas, que é um lugar de desfrute, que a sua cama é um lugar santo, um lugar abençoado, um lugar onde você e o seu marido desfrutam de prazer de forma santa, abençoada. Eu declaro em nome de Jesus que os seus filhos são guardados, que eles são abençoados, que eles serão alegria para você. Declaro que o seu esposo será um homem digno, um homem fiel, um homem honrado, que respeita o seu lar, um homem que é sacerdote da sua casa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus favor sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade financeira também. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sabedoria para falar com o esposo. Eu declaro transformação sobre a sua vida. É o que eu te peço, Paizinho. Vem com o teu poder sobre a vida desse povo. Vem com o teu poder sobre a vida dessas irmãs. Enche elas do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. É nóis.